Melhor vivo, né? Melhor vivo do que bem, isso mesmo. Ai, ai. Vou pegar aqui, um superchat aqui, ó. O Anderson Jesus mandou aqui um negócio muito legal. Queria ver vocês dois argumentando sobre a existência de Deus. Não só uma resposta curta da opinião de ambos. E aí, Domingos, argumente aí sobre a existência de Deus. Sobre a existência de Deus? Eu tô do seu lado, tá? Só pra constar. Legal, beleza. Nós dois contra esse ateuzinho aí. Domingos Henrique versus Sérgio Sacani, né? Vai lá. Certo. Bem, o pessoal geralmente vê coisas como esse foguete aqui, o Saturno, ida do homem à Lua, um celular que fala com outra pessoa do outro lado do mundo, ou a matemática, ou sei lá, eu ter calculado a distância dessa garrafa aqui. Vê a ciência como o contrário da religião, né? A ciência dá pra pegar, dá pra medir. E a religião, por exemplo, você não consegue andar em cima da água igual Jesus Cristo andou. Então, dificilmente a pessoa vai fazer isso hoje. Não sei de nenhum caso. Ou então vai curar, sei lá, visivelmente a pessoa muito doente, assim, passar no jornal e os cientistas vão lá fazer o teste e vai dar certo. Então, as pessoas pensam que a ciência é verdadeira e tudo, dá pra medir e calcular, e que a religião é mais uma coisa de ter fé e que não dá pra ver. Mas na verdade não é assim. Por exemplo, quando eu calculei a distância que tem aqui a garrafa, eu tinha que ter fé que isso funciona, que eu colocar a mão aqui vai funcionar, vai saber a distância da garrafa. Então isso aqui é um axioma da matemática, é uma regra, um teorema, um postulado, é uma coisa assim. Então eu tenho que ter fé em pedacinhos pequenos para conseguir fazer uma coisa grandona, calcular a distância. Ou então fazer esse foguete aí, eles tiveram que fazer vários testes e acreditar que o cara é que conseguir controlar lá, ou acreditar que na hora que explodir o bicho ia separar, igual mostrou no vídeo. Então, eles podiam controlar muitas coisas, mas em certas partes eles têm que acreditar que vai dar certo. Então que na hora que folgar lá, o foguete vai sair. Então, na ciência, você tem que ter também fé em pedacinhos pequenos. Então essa é a única diferença da ciência para a religião para mim, né? Tipo, a fé em Deus, em Jesus Cristo, para mim não tem problema algum. Acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo. E, isso é contra a ciência? São inimigas? Não. Por exemplo, você acreditar que Jesus Cristo andou em cima das águas, é só você ter muita fé. Diferente da matemática, você precisa só ter fé no seguinte: acredite no ponto, acredite com a reta feita de pontos. Aí, a partir disso, você faz triângulo, faz o que precisar. Assim como na física, acredite que a energia é um elétron. Aí você consegue fazer esse microfone, o pessoal consegue me ouvir lá em Açailândia. Desde que acreditar que o elétron é uma bolinha que vai daqui para lá, mais ou menos isso, ou uma onda. Aí o resto é você fingir que controla a coisa, calcular mais ou menos onde o elétron vai aparecer, quantos vão aparecer. Então você está acreditando em coisinhas pequenas. Então, só para fazer um comentário, Deus muito é uma fé muito grande. Isso que você falou logo no começo, que é o que o pessoal acha que a ciência é realmente o oposto da religião. Tanto que comentaram aqui no chat: ciência é o oposto da fé, é simples. E o cara escreveu em caps lock. A galera tem que entender que não é oposto. Os grandes nomes dos grandes pais da ciência, exatamente, lá tempo eram atrás, profundamente todos religiosos. eram religiosos. Hoje não são mais. Todos não, né? Mas a maioria deles eram religiosos ferrenhos. E mesmo assim eles foram lá e descobriram coisas da ciência, da matemática, da física, no começo, de fato, alguns negaram isso, né? Como a questão da Terra não ser o centro do universo e etc. E realmente algumas religiões, algumas igrejas, tipo, principalmente a católica, perseguiu essas pessoas que disseram isso. Mas aí era uma coisa de homem contra homem. A existência ou não de um Deus ou de alguma coisa superior independe disso. Então, algo muito bonito é que na missão aí, no Apolo, eles leram um texto da Bíblia lá, né? Então, nós vamos falar já disso, no Apolo 8. Bem, vou dar meus 20 centavos. Primeiro, que eu não acho que ciência e religião são uma inimiga da outra. Como eu falo sempre para vocês, o meu orientador, ele é monge budista. E é um dos maiores cientistas da área dele. Então, religioso. Para mim, ele é não é que ele é monge. Certo, ele é monge bem religioso. Budista, é muito religioso. Então, para mim, uma coisa tem nada a ver com a outra. Uma coisa que eu não concordo com o que o Domingos falou é o seguinte: eu não preciso acreditar que eu fazer um foguete vai dar certo. E, aliás, para mim, é aí que está o grande tchan da ciência. A gente vai lá e testa, mesmo não acreditando ou não. Se der certo, beleza, pegamos aquilo ali e montamos toda uma teoria sobre aquilo ter dado certo. Se não deu certo, a gente volta e revisa tudo e vai até uma hora que der certo. Se nunca der certo, a gente fica nisso aí. O que eu discordo é isso. Para mim, não precisa acreditar que isso aqui vai funcionar.
Igual você falou assim, não, eu tenho que acreditar que a distância vai ser... eu vou colocar aqui. Não precisa. Entendi. Se você fizer e não der certo, tem alguma coisa errada com a hipótese que você bolou. Aí você vai lá e reformula a hipótese. Entendeu? Às vezes não é a distância tem que ser igual. Às vezes tem que ser um pouquinho maior. Vamos ver se agora dá. Ah, não deu. Agora vamos fazer um pouquinho menor. Vamos ver se agora dá. Ih, nenhuma deu certo. Opa, tem que voltar aqui e estudar um pouquinho melhor para ver isso, entendeu? Entendi. Mas no resto, eu acho que não são inimigas de jeito nenhum, entendeu? Que não tem problema nenhum com isso. E podem andar juntas tranquilamente. Até o Butch, né, cara? O Butch é super religioso, né? O Butch Mas esse argumento que você usou, ele é válido para ambas, né? Falando aqui, não como nenhum nem outro, mas agora se analisando. Independente de você, vamos supor, vamos colocar aqui, Deus existe, na hipótese de Deus existir. Você acreditando ou não, ele vai continuar existindo. E caso Deus não exista, na hipótese de você acreditar ou não, ele não existiria. Então é um argumento que é válido para ambos os pontos de existir ou não, porque, querendo ou não, a nossa realidade, a nossa vida não influencia na existência do universo. Então... É um ponto realmente válido, só que válido para ambos os lados. É isso mesmo. Uma outra coisa aqui, que sempre perguntam a União Soviética, como que ela estava. Porque até então a gente sempre tinha falado da União Soviética, né? A União Soviética tinha data ou planejamento de quando iria para a Lua de fato e qual foguete seria usado. Ela tinha um foguete, o foguete chamava-se N-1. Baita foguete. Baita foguetão. O que aconteceu com a União Soviética, galera, é que em 1966 morreu Sergei Korolev. Quando Sergei Korolev morre, a União Soviética, principalmente o programa espacial soviético, ele fica sem liderança. Ele fica sem a pessoa que levava aquilo ali nas costas. E aí começa a ter uma brigaiada política, que eu vou te contar, que faz os capitalistas terem inveja da brigaiada que teve ali na União Soviética na época, tá? Surgiram empresas, diretores de empresas queriam tomar a frente, o pessoal militar queria tomar a frente, o pessoal do governo, que não era militar, queria tomar a frente. Se você analisar ali, vai lembrar muito um país aí, que você conhece. A bola ficou dividida. Quando a bola fica dividida, não dá certo. E aí eu completo até com a pergunta, por que o Brasil nunca fez um teste desse? E tal, me respondam, por favor. Por conta disso, cara. A bola aqui no Brasil, ela sempre foi dividida entre a Agência Espacial Brasileira, Força Aérea Brasileira, Ministério da Ciência e Tecnologia. Cada um cuidando do seu interesse. É exatamente a mesma fórmula do fracasso que aconteceu na União Soviética. Exatamente a mesma. Nós estamos simplesmente repetindo ela. Por isso que a União Soviética não chegou na Lua e depois eles cancelaram o programa e aí virou uma confusão e aí virou o que deu também, depois já tinha perdido o lance todo. Com a diferença que na União Soviética, depois quando virou Rússia, eles continuaram, claro que não toda aquela potência, mas continuaram em programa espacial. Já tinha uma coisa muito bem desenvolvida, né? Os foguetes já tinham desenvolvido e tudo. Continua até hoje aí, agora o nosso Brasil... Nada, nem para isso. Muito bem, então o foguete estava lá com o Little Joe, que testou o sistema de aborte, né? Ali o sistema de ejetar o pessoal. E depois teve, né, o Saturno 1. Aí o Saturno 1 foi o primeiro veículo lançador de carga pesada. Lembrando que ele era movido, né, a combustível líquido, LOX e RP1. Exatamente a mesma coisa do nosso queridíssimo Falcon 9. E na verdade ele tinha 8 motores. Então ele é como se fosse um Falcon 8. O Saturno 1 era como se fosse um Falcon 8, tá? Ele fez 4 voos de teste, todos eles aí da LC-34. A LC-34 tá lá até hoje. A LC-37 está lá até hoje também. O pessoal visita lá em Cabo Canaveral. É muito bonito. Pera, não foram 8 voos de teste? Não, foram 4 voos de testes e os 3 somando tudo, né? Ah, sim, foram 8 voos. 8 voos no total. Depois veio o Saturno 1B, que foi uma versão atualizada do Saturno 1. O primeiro estágio aumentou o empuxo. Aí, o que foi mudando entre eles? Só aumentando o empuxo. O que os caras faziam? Teste, meu amigo. Testava o Saturno 1. Opa, agora vamos pôr mais motor aqui, mais coisa. Testa o Saturno 2. O que ia mudando neles, basicamente, eram os motores, tá? Então tinha motor H1, tinha motor J2, tinha motor F1, que é o famoso motorzão esse aqui, ó, do Wernher von Braun. Peraí, deixa eu pegar a câmera aqui. Ó, dá um close aqui, ó. E esse daqui são os F1s. Já a gente vai falar deles. Mas baita motor.
Então é isso. Então foi Saturno 1, Saturno 1B e aí sim chegamos no famoso Saturno 5, tá? Que foram designados com o número da série AS500. O AS de Apolo Saturno e o 5 ali dos 5 motores F1 que ele tinha, né? No caso. Ele tinha 10 metros de diâmetro, um baita de um foguetão. Mais largo que o Starship. E 110 metros de altura, um dos maiores foguetes já construídos na época, tá? O N1, se não me engano, ele era um pouco maior, né? Até, mas o N1 tem aquela dúvida toda. Eu até brinco com o Iberê, né? O N1 voou ou não voou? Ah, agora eu quero ver. O foguete da União Soviética, o N1, ele fez alguns voos de teste. Só que ele nunca chegou a cumprir o objetivo dele. Mas e aí, ele voou ou não voou? Qual que é a sua opinião, Henrique? Pra mim, voou. Voou, né? Uai. Ó, vamos lá. Voou, mas voou. VLS, voou ou não voou? Voou também. Vou jogar polêmica aqui, ó. Se o Starship voou... Vamos lá. Se o Starship 1 e FT1 voou, VLS e N1 também voaram. Aí joga pro chat aí decidir se o Starship voou ou não. Como que é que você falou? Se o Starship e FT1 voou, né, foi considerado um voo, então VLS e N1 também voaram. Tá aí, ó. Tá vendo só? Perguntaram por que o nome Saturno, tá? O nome Saturno é do deus romano da agricultura, tá? O nome foi escolhido porque o Saturno, ele se tornou o foguete mais rápido, né? Foi o objeto mais rápido que não era visto com telescópio, tá? Olha só que doideira. Então foi aí que eles montaram. Se você voltar lá no meu programa da Mercury, lembra que a gente vinha falando uma série de foguetes que até então não eram foguetes, eles eram mísseis balísticos intercontinentais adaptados. O Saturno não, ele vira o primeiro foguete mesmo de verdade, porque ele larga aquela família de mísseis que tinha vindo lá da Alemanha, junto com o Werner von Braun e tal, eles largam aquela família de mísseis até o próprio Atlas lá da Gemini, né? Lá era um míssil, né? Era um míssil adaptado. Então, o Saturno 5, ele pode ser considerado, sim, o primeiro foguete mesmo da história. Um foguete... Não da história não, mas do americano, né? Da história americana, né? Mas sim, ele era, então, um foguete. Ele deixou toda a era de mísseis balísticos intercontinentais para trás, tá? Então, isso é muito importante aí na história do Saturno 5.